E se eu te dissesse que quanto mais você deseja algo, mais distante isso pode ficar? Parece estranho, mas é real. Existe um ponto em que o desejo vira apego, e o apego cria resistência, e a resistência bloqueia. Muita gente vive perseguindo sonhos com pressa, com ansiedade, com medo de não dar tempo, mas o que poucos entendem é que aquilo que realmente é seu não precisa ser forçado, precisa ser alinhado, precisa ser permitido, precisa ser sentido antes de ser alcançado. Esse vídeo não é sobre mágica, é sobre consciência, sobre entender como você cria a sua realidade a partir do que pensa, do que sente e do que escolhe todos os dias. Se você está pronto para deixar de correr atrás e começar a atrair com presença e verdade, então chegou no lugar certo. Escreve aqui nos comentários uma frase simples, mas poderosa. Sou estoico. Esse é o seu compromisso, não comigo, com você mesmo. Porque hoje, você vai entender que às vezes, para realmente ter algo, é preciso primeiro saber como deixar ir. Primeiro os pensamentos e emoções. Tudo começa aqui, no invisível, no que ninguém vê, mas que você sente o tempo todo. Seus pensamentos e suas emoções são muito mais poderosos do que você imagina. E isso não é fantasia, é a base da sua realidade. Porque o que você pensa, o que você sente, vibra. E essa vibração atrai. Pense nisso. Cada pensamento repetido, cada emoção alimentada, é como um comando silencioso que você envia para o universo. Se você vive dizendo para si mesmo que não pode, que não merece, que vai dar errado, você não está apenas descrevendo a sua vida, você está programando ela, sem perceber, por hábito, por medo, por repetição. Mas também é possível reprogramar, observar o que se passa dentro da sua mente e redirecionar. É aí que mora o verdadeiro poder, não em controlar o mundo lá fora, mas em escolher como você enxerga e responde a ele. Seus pensamentos são sementes, suas emoções são o solo, e a realidade que você vive é a colheita. Por isso, se você alimenta medo, escassez, reclamação, é isso que floresce. Mas se você cultiva gratidão, presença, coragem, tudo muda. Não adianta pedir coisas novas com a mesma mente de sempre. Não adianta querer uma vida leve com pensamentos pesados. Comece por perceber o que você está pensando a maior parte do tempo. Quais emoções dominam seus dias? Ansiedade, culpa, raiva ou calma, confiança, esperança? Essas sensações que você sustenta são os ímãs. Não precisa controlar tudo, só precisa escolher, com mais consciência, o que você pensa e o que você sente. É ali que tudo começa a mudar. Segundo, o foco nos desejos. Querer não basta. Todo mundo quer algo, mas poucos sabem exatamente o que. E é aí que tudo começa a falhar. A maioria das pessoas deseja como quem joga uma moeda num poço e espera mágica, mas sem clareza. Não há resposta. Seus desejos precisam de direção, precisam de forma. Se você diz apenas, quero um emprego melhor, o universo pode te mandar qualquer coisa, desde uma vaga que você detesta até algo que não tem nada a ver com você. Agora, se você diz, quero trabalhar com criatividade, num lugar leve, com propósito, a mensagem muda. Fica nítida, fica viva. O mesmo vale para o amor. Quero alguém é vago, mas quero alguém gentil, que compartilhe meus valores, que me faça crescer, é específico, é alinhado, e a vida entende isso. Focar é tirar o excesso, é definir o que realmente importa. Quando você visualiza com clareza, sente como se já fosse real e vive com coerência. As chances se multiplicam, porque agora você não está desejando de forma solta, está criando um caminho. Então se pergunta, o que eu quero de verdade? Escreve, sente, vê com os olhos fechados, acredita, mesmo sem provas, e deixa que a clareza faça seu trabalho, porque quando você sabe o que quer e quem precisa ser para viver aquilo, o universo começa a responder com a mesma nitidez. Terceira, crença e fé. Você pode ter o desejo mais claro do mundo, pode visualizar, escrever, repetir todos os dias,
Mas se lá dentro você não acredita que é possível, nada vai acontecer. A crença é a base, a fé é o motor. Não estamos falando de fé cega. Estamos falando de uma certeza silenciosa. Uma confiança interna que segue mesmo sem provas externas. Porque tudo aquilo que você não acredita, você sabota. Muita gente diz que quer algo, mas no fundo acredita que não merece, que não é capaz, que é difícil demais. E essa dúvida, mesmo pequena, bloqueia. É como tentar acender uma chama enquanto sopra contra ela. Não funciona. Imagina que o desejo é a semente, a crença é a terra fértil e a fé é a água. Sem a terra certa, nada cresce. Você precisa se ver capaz. Precisa sentir que aquilo pode sim fazer parte da sua vida, mesmo que ainda não tenha sinais. Crença é postura. É caminhar como se aquilo já estivesse vindo na sua direção. É agir como quem sabe, falar como quem sente, escolher como quem confia. Porque quando você acredita, você se comporta diferente. E o mundo responde a esse novo comportamento. Então pergunte a si mesmo: eu realmente acredito que isso é possível para mim? Ou estou dizendo que quero, mas vibrando em dúvida e medo? A fé não exige que tudo esteja certo. Ela exige que você continue, mesmo quando nada parece se mover. Ela te mantém firme, te alinha e abre portas que o medo nunca permitiria ver. Quarta, gratidão e valorização. A maioria das pessoas espera alcançar o que deseja para então agradecer. Mas é o contrário. É a gratidão que abre o caminho. A gratidão é uma frequência, um estado interno que diz: eu já reconheço o valor no que tenho, por isso estou pronto para mais. Não é sobre se conformar, é sobre perceber, porque quando você só enxerga o que falta, vive em escassez. Mas quando você começa a ver o que já tem com olhos mais atentos, você entra em abundância, e a abundância atrai mais abundância. Gratidão não é frase feita, é prática. É parar por um momento e sentir de verdade que há coisas na sua vida que valem ser honradas, pequenas ou grandes. Um café quente, um amigo que te entende, um silêncio que te traz paz. Quando você valoriza isso, sua vibração muda e o que você emite retorna. Valorizar o agora não te impede de querer mais. Pelo contrário, te fortalece, te prepara, porque quando você vive o presente com consciência, você cria um espaço real para o futuro que deseja chegar. Se você só agradece quando tudo dá certo, ainda está condicionado. A chave é agradecer mesmo quando não entende. Mesmo quando ainda está no meio do processo. Porque a gratidão não depende do resultado. Ela vem da sua escolha de enxergar com profundidade. E é essa profundidade que transforma a sua energia. E quando a sua energia muda, tudo à sua volta começa a se mover também. Quinta ação inspirada. Querer é o começo. Sentir é essencial. Acreditar é vital. Mas nada disso vale se você não agir. Só que não estamos falando de qualquer ação. Estamos falando de ação inspirada. Aquela que nasce de dentro, que não vem da pressa, nem do desespero, vem da clareza, da conexão com aquilo que você realmente deseja. Ação inspirada não é movimento por obrigação. É movimento com propósito. É quando algo em você diz: vai, mesmo que não faça sentido para todo mundo, mesmo que seja só um passo, uma conversa, uma decisão pequena, mas alinhada. É muito comum esperar sentir confiança total para começar, mas a verdade é que a confiança vem depois da ação. É o fazer que constrói o caminho. Esperar o momento perfeito é adiar a vida, e muitas vezes o tempo certo é agora, mesmo com medo, mesmo sem saber tudo. Quando você age inspirado, você sai do controle e entra no fluxo. Você deixa de buscar garantia e começa a caminhar com fé. E o universo responde a esse gesto. Porque agir é declarar: estou pronto, não só com palavras, com atitudes. Então ouça mais a sua intuição. Preste atenção nos impulsos que nascem no silêncio. Confie na sua percepção. Porque a ação certa, no momento certo, mesmo pequena, pode mudar tudo. Sexta, eliminação do autossabotagem. Muitas vezes, o que te impede de alcançar o que deseja não está fora, está em você. O nome disso é autossabotagem. E ela é silenciosa,
disfarçada, quase invisível. Você diz que quer mudar, crescer, conquistar, mas quando chega a hora, procrastina, duvida, se esconde. Autossabotagem não é fraqueza, é medo disfarçado. Medo de falhar, medo de dar certo, medo de sair da zona que, embora desconfortável, já é conhecida. E tudo que é novo assusta. Por isso, inconscientemente, você se sabota. Deixa para depois, busca a perfeição, cria desculpas, se compara com os outros, evita dar o primeiro passo. E quanto mais perto do seu objetivo você chega, mais forte esse medo pode parecer. Porque conseguir o que você quer exige uma nova versão sua, uma versão mais madura, mais firme, mais livre. E isso dá trabalho. Por isso, às vezes, é mais fácil desistir antes. Mas o caminho não é lutar contra você. É observar, perceber os padrões, reconhecer quando está fugindo, quando está se escondendo atrás de histórias que você mesmo criou. E então, escolher diferente. Cada vez que você age apesar do medo, você enfraquece o ciclo da autossabotagem. Você mostra para sua mente que já não vive mais no automático, que agora é você quem decide. E essa decisão, repetida no dia a dia, começa a mudar tudo. Eliminar a autossabotagem é se tornar seu próprio aliado, é parar de sabotar o que você mesmo plantou e começar, finalmente, a colher. 7ª vibração e energia. Tudo no universo é energia. Inclusive você. Inclusive seus pensamentos, suas emoções, suas palavras. E essa energia vibra. Vibra o tempo todo. Atrai o que está na mesma frequência. Por isso, não basta querer algo. Você precisa vibrar como se isso já fizesse parte da sua vida. Porque o universo não responde ao que você diz que quer. Ele responde ao que você vibra agora. Se você vibra medo, escassez, urgência, é isso que você fortalece. Mas se você vibra gratidão, presença, confiança, tudo começa a mudar. Sua vibração é como um sinal, um campo invisível que comunica o que você está realmente sentindo. E esse sinal não mente. Você pode dizer que está bem, repetir afirmações, sorrir para os outros. Mas se por dentro você está em conflito, é esse conflito que emana. Vibrar alto não significa estar feliz o tempo todo. Significa estar consciente, estar conectado com a sua verdade. Cuidar da sua energia como quem cuida de um espaço sagrado. Escolher pensamentos que te elevam, ações que te respeitam, pessoas que te acrescentam. Tudo o que você emite, volta. E a vibração é o canal por onde tudo chega. Eleve sua vibração e você vai perceber que as coisas certas começam a se alinhar, sem esforço, sem pressão. Apenas porque agora você está em sintonia com aquilo que realmente quer viver. 8º, a resistência. Quanto mais você deseja algo, mais fácil é cair numa armadilha invisível. A resistência. Ela aparece quando você começa a forçar demais, esperar demais, cobrar demais. E sem perceber, entra num estado de tensão constante. O desejo vira cobrança, a vontade vira peso, e o que era para fluir, trava. A resistência é sutil. Às vezes vem disfarçada de foco, outras vezes de esforço exagerado. Mas no fundo, é medo. Medo de não conseguir, medo de não merecer, medo de não dar tempo. E esse medo cria bloqueios. Você pensa que está fazendo tudo certo, mas internamente está se fechando. O universo entende a resistência como um sinal de desconfiança. Como se você estivesse dizendo: eu não acredito que isso pode vir até mim com leveza, então eu tento controlar. E quanto mais você tenta controlar, menos espaço deixa para que as coisas se encaixem naturalmente. Soltar a resistência não é desistir, é confiar. É abrir mão do controle obsessivo. É fazer a sua parte e depois permitir, deixar espaço, respirar, entender que o que é para ser seu não precisa ser forçado, só precisa ser acolhido. Observe seus sentimentos. Se ao pensar no seu desejo você sente ansiedade, impaciência ou frustração, talvez não seja falta de esforço,
Talvez seja excesso de tensão. E tensão repele, fluidez atrai. Quando você solta a resistência, muda de frequência. E nesse novo estado, mais leve, mais receptivo, as coisas começam a chegar. Não porque você parou de querer, mas porque parou de brigar com o tempo, parou de lutar com o invisível e começou finalmente a permitir. Nono, tempo e paciência. Existe um ritmo para tudo. Um tempo certo que não depende da sua pressa, mas da sua preparação. E esse tempo quase nunca é o que você gostaria, porque o universo não trabalha com urgência, ele trabalha com maturidade, com alinhamento, com prontidão interior. Você pode fazer tudo certo, desejar, visualizar, agir, e mesmo assim, não ver resultados imediatos. E tudo bem. Isso não significa que está dando errado. Significa que algo ainda está se ajustando. Talvez em você, talvez no caminho, talvez nos dois. A paciência é uma virtude esquecida, mas é ela que mantém a fé viva quando os olhos não veem nada acontecendo. É ela que te ensina a confiar no processo, mesmo quando o terreno parece seco. Porque o crescimento é invisível antes de ser visível. A semente está trabalhando, mesmo quando a terra parece vazia. A impaciência vem da dúvida. A paciência nasce da confiança. Não significa ficar parado, esperando que tudo caia do céu. Significa continuar se movendo com calma, com presença, com entrega. Sem forçar, sem exigir, sem se desesperar. Tudo que é real leva tempo. Tudo que tem valor exige maturação. E se ainda não chegou, talvez não seja porque você está atrasado. Talvez seja porque está sendo preparado para algo ainda maior do que imaginava. Respeite o tempo das coisas e, mais ainda, respeite o seu tempo. Porque às vezes, o que você quer já está pronto, mas você ainda não está. E quando estiver, vai perceber que tudo veio exatamente na hora certa. Nunca antes, nunca depois. Exatamente quando precisava vir. 10º, alinhamento com o universo. Tudo o que você deseja já existe em alguma forma, mas só chega até você quando há sintonia. E essa sintonia acontece quando seus pensamentos, sentimentos e ações estão alinhados. Quando o que você quer, o que você acredita e o que você faz caminham na mesma direção. O universo não responde a pedidos soltos. Ele responde à coerência. Se você deseja uma vida em paz, mas vive alimentando conflitos internos, há ruído. Se quer abundância, mas age com medo de perder, há desencontro. O alinhamento não exige perfeição, exige verdade. Um compromisso com aquilo que você diz querer. Estar alinhado é viver como se aquilo que você deseja já estivesse em construção. É agir com responsabilidade, pensar com clareza e sentir com confiança. Não porque tudo já deu certo, mas porque você se tornou parte ativa do processo. Você deixou de ser alguém que espera e virou alguém que vibra na mesma frequência do que quer atrair. Esse alinhamento se sente no corpo. Na calma que surge quando você está fazendo a sua parte, sem forçar, sem implorar. Você sabe que está alinhado quando o desejo já não pesa, quando a busca já não dói, quando a espera não é desespero, é preparo. E quando você alcança esse estado, não precisa correr atrás, porque o que é seu começa a te encontrar, sem barulho, sem aviso, simplesmente porque agora você se tornou o espaço certo para aquilo que tanto queria habitar. Se você chegou até aqui, parabéns. Poucas pessoas têm a paciência e a presença para escutar até o fim, mas você ficou. E isso diz muito, diz que está pronto, que está em busca de algo mais profundo, que não quer apenas resultados, quer consciência. Hoje você entendeu que atrair não é forçar, é alinhar, que desejar com pressa só cria mais distância, e que o verdadeiro poder está em pensar com clareza, sentir com equilíbrio e agir com intenção. Talvez nada mude de um dia para o outro, mas você já mudou, e isso é o início de tudo. Volte aqui sempre que precisar se lembrar, porque nos próximos vídeos vamos continuar esse caminho, juntos, um passo de cada vez. E se esse conteúdo tocou algo dentro de você, compartilhe. Alguém pode estar precisando exatamente dessa mensagem. Até a próxima. E nunca esqueça, o que é seu,
te encontra quando você para de correr e começa a se alinhar. Que desejar com pressa só cria mais distância. E que o verdadeiro poder está em pensar com clareza, sentir com equilíbrio e agir com intenção. Talvez nada mude de um dia para o outro, mas você já mudou. E isso é o início de tudo. Volte aqui sempre que precisar se lembrar, porque nos próximos vídeos vamos continuar esse caminho, juntos, um passo de cada vez. E se esse conteúdo tocou algo dentro de você, compartilhe. Alguém pode estar precisando exatamente dessa mensagem. Até a próxima. E nunca esqueça, o que é seu te encontra quando você para de correr e começa a se alinhar.